Bom dia, boa tarde ou boa noite, e Gino e a todos que acompanham o canal. Irei me chamar de Beatriz, pois não quero que me reconheçam, já que a cidade onde eu moro é pequena. Demorei muito para criar coragem de contar minha história com esse bicho do demônio, mas após ver tantas pessoas que vivenciaram a mesma situação, eu resolvi contar no encontro com esse diabo. Antes de tudo, vou explicar algumas coisas para que entendam melhor a situação. Eu tinha 14 anos na época, e isso aconteceu aqui na cidade de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, onde eu vivo até hoje. A casa em que eu residia era quase no centro da cidade. Ficava em uma vila pequena e humilde. Todos os moradores do bairro tinham conhecimento de que havia um bruxo morando a uns metros para frente da minha casa. Eu sempre ouvia pessoas comentando que ele virava bicho, mas nunca tinha acreditado. Ele andava para tudo que é canto, com uma capa preta e chapéu, mesmo no calor infernal que faz aqui na cidade. Certo dia, eu e meu primo, que tinha 15 anos na época, resolvemos ficar até tarde em uma lan house na esquina do meu bairro, já que o dono era amigo de nossa família. Era por volta de umas 11 horas da noite, quando decidimos que era melhor ir embora para casa, já que estava tarde e ele queria dormir lá em casa. Estávamos na entrada do beco e eu ia na frente, quando ele de repente estancou no lugar e me disse, com uma voz bastante trêmula, de que tinha alguma coisa nos seguindo entre as casas que passávamos. De primeiro eu não acreditei. Mandei ele calar a boca, porque eu não gostava daquele tipo de brincadeira. Continuei indo na frente, mas eu tremi quando ouvi uma respiração pesada e senti uma presença terrível, como mal mesmo. Me virei para ver se ele me acompanhava, mas tudo que eu consegui foi ver ele completamente pálido e tremendo, enquanto olhava por o alto de uma casa abandonada atrás da gente. Na hora, eu não tive coragem de olhar, mas eu senti o maior medo da minha vida. E ele gritou para que eu corresse, e sem pensar duas vezes, arranquei no máximo que pude. O beco é cheio de curvas, e eu não sei como não despenquei barranco abaixo. Tamanho era o meu desespero. Meu primo passou correndo na minha frente, me largando para trás. E eu entrei em desespero e comecei a gritar enquanto ainda corria, e eu ouvia aquela coisa correndo atrás de nós dois, como se estivesse brincando de pega-pega. Era como um galope de cavalo mesmo, só que bem mais alto e mais pesado. Meu primo passou correndo pelo portão de casa, e eu entrei um tempo depois, deixando o mesmo aberto, pois eu é que não iria virar para trás para dar de cara com aquele demônio. Quase derrubamos a porta de tantos chutes, pontapés. Minha mãe abriu desesperada e nos encontrou soluçando e tremendo de medo. Contamos o que havia acontecido, mas ninguém lá de casa acreditou. Precisei tomar calmante para poder dormir, mas de nada adiantou, já que de madrugada eu acordei sentindo a presença daquele negócio de novo. Eu dormia numa cama na sala que ficava debaixo de uma janela de vidro, daqueles vidros meio embaçados que não dá para ver direito do outro lado. E meu primo estava num colchão no chão. Assim que eu me virei para a janela, eu dei de cara com aquele bicho me encarando. Ele me olhava como se estivesse sorrindo, mostrando os dentes. E eu, paralisada de medo, gritei com toda a voz que eu tinha naquela hora. Acordei a casa inteira. Minha mãe foi a primeira a vir me ver, e eu gritava: ele vai entrar aqui, ele vai vir entrar aqui e me pegar.
Minha mãe continuava sem entender nada. Meu primo chorava, encolhido no canto da sala, e eu também já não tinha mais lágrimas para soltar. Meu pai abriu a porta e rodeou o quintal com um facão e uma lanterna, achando que era ladrão. Minha mãe foi com ele, e depois os dois foram em direção do muro de casa que ficava de frente para a rua do beco. Não demorou muito para os dois entrarem correndo e trancar todas as portas. Não tínhamos cachorro naquela época. Minha mãe começou a rezar, sendo que ela nem na igreja ia. E meu pai entrou em desespero também. Ela repetia que o homem da capa preta estava virado no bicho e correndo o beco inteiro. No outro dia, todos os vizinhos ficaram sabendo e se juntaram para ir até a casa do bruxo, encontrando lá somente uma cabra que ninguém sabe de onde saiu. Estava toda despedaçada. Minha mãe não deixou eu ver, mas o cheiro de sangue era forte. Depois desse dia, esse homem sumiu e nunca mais foi visto. E nós nos mudamos daquele bairro. Quase todos os vizinhos também se mudaram, pouco tempo depois. E eu peguei uma fixação por histórias dessa aberração, o lobisomem. Bom, tudo que eu vi eram seus dentes e seus olhos amarelos medonhos. Mas eu tenho certeza que era um, e eu nunca vou me esquecer do que eu presenciei. Hoje tenho 22 anos, meu primo 23. E toda a nossa família sabe dessa história. E tememos até hoje que essa coisa volte, mesmo que nos dias atuais moremos em bairros diferentes. Na cidade há muitos relatos dessa criatura, até mesmo agora em 2025. Esse é o meu relato e espero que conte seu canal. Desde já agradeço e um abraço a todos. Tá aí, galera, vamos aí ao segundo relato. Olá, território obscuro. Venho aqui contar um relato que eu vi há vários anos atrás, na época da minha juventude. Eu dei uma melhorada no relato, só melhorei, mas não inventei nada. Vou contar aqui como me foi contado e tenho certeza que nesse relato há sim um fundo de verdade. Bem, vamos ao relato. Há muitos anos atrás, num sítio perdido chamado Tapera do Gavião, Dona Luzia, viúva de uns 40 anos, vivia ali com suas duas filhas moças, de 16 e 18 anos, de rosto doce, mas calejadas pela roça. A vida era dura, mas elas se enfrentavam com garra. Só que há meses o sítio estava sob uma sombra maldita. Galinhas sumiam, deixando só penas de sangue, pegadas estranhas, meio bicho, meio homem, cercavam aquela casa. Nas noites de lua cheia, uivos cortavam o ar tão profundo que faziam as meninas se abraçarem chorando, enquanto Dona Luzia apertava o terço, rezando para afastar o mal. O povo ali do vilarejo falava de um lobisomem, uma criatura amaldiçoada que rondava a região. Diziam que ele caçava sangue jovem, famílias isoladas, e não sossegava até saciar sua fome. Dona Luzia, mulher de fé, mas com o coração na mão, não aguentava mais o medo das filhas. Resolveu chamar o seu Zé Carroça, um vizinho de uns 60 anos, homem mirrado, de pele queimada pelo sol, que todo mundo conhecia. Era quieto, mas prestativo, sempre ajudando nas feiras, consertando cercas, contando histórias dos antigos. Ninguém desconfiava dele, com aquele jeito de avô, sempre de chapelão e cigarro de palha na boca. Seu Zé, o senhor é homem vivido, sabe usar uma arma. Fica com a gente nas noites de lua cheia. A espingarda do meu finado marido ainda está aqui. Por Deus nos ajude, pediu Dona Luzia. Ele aceitou com um sorrisinho torto, que passou despercebido.
Chegou a noite de lua cheia. A lua estava enorme, brilhando como um espelho de prata, mas com um tom vermelho que dava calafrio. Dona Luzia e suas filhas estavam na sala, com as janelas trancadas e uma lamparina de querosene, jogando sombras tremulentes nas paredes de taipa. Seu Zé estava sentado numa cadeira de palha, espingarda no colo, contando causos para acalmar as meninas. Mas conforme o relógio da parede se aproximava da meia-noite, o ar ficou denso, pesado como chumbo. Lá fora, o vento uivava abaixo, e um fedor de carne podre começou a invadir a casa, mesmo com tudo fechado. Dona Luzia, inquieta, olhou para seu Zé e disse: "O senhor sentiu esse cheiro, seu Zé? Parece que está perto." Ele não respondeu logo. Ficou olhando para o chão com a cabeça meia torta. As meninas se entreolharam, sentindo um frio subir pela espinha. E de repente, seu Zé começou a rir. Não era a risada mansa de sempre, mas uma gargalhada diabólica que parecia vir do fundo da terra. Ele levantou o rosto e os olhos. Meu Deus! Os olhos não eram mais dele. Brilhavam vermelhos, como brasas do inferno, e a boca estava torta, mostrando dentes que pareciam crescer. Tu trouxe o lobo para dentro do galinheiro, Luzia. Ele rosnou com uma voz que misturava homem e bicho. Faz tempo que eu quero pegar vocês. Hoje eu mato vocês. As meninas gritaram, se encolhendo num canto, enquanto Dona Luzia, com o coração disparado, segurava o terço. Seu Zé jogou a espingarda no chão e se levantou. O corpo dele começou a mudar. Os ossos estalavam, como galhos se partindo. A pele se esticava rasgando e pelos negros brotavam grossos e vivos. As mãos viraram garras, arranhando o chão, deixando marcas que fumegavam. Mas Dona Luzia, mulher de fé e coragem, não se entregou. Na mesinha ao lado tinha um copo de água benta, que ela sempre deixava ali desde quando os uivos começaram. Num movimento rápido, enquanto seu Zé ainda estava meio homem, meio monstro, ela pegou o copo e jogou a água na cara dele. O grito que ele deu não era desse mundo. A água benta queimava como fogo, fazendo a pele dele borbulhar e soltar fumaça. Ele caiu no chão, se retorcendo, com as garras arranhando o próprio rosto, tentando apagar a dor. Os olhos vermelhos piscavam, e a transformação parou pela metade. Ele ainda tinha rosto de homem, mas com dentes de fera e pelos crescendo pelo corpo. Dona Luzia não pensou duas vezes. Correu para o assoalho, pegou a espingarda que ele tinha jogado e, com as mãos tremendo e mais firmes como ferro, apontou para trás da orelha do bicho, onde dizem que lobisomem é mais fraco. Que Deus me perdoe, ela disse com uma voz de desespero, que misturava choro, medo e soluços, e puxou o gatilho. O tiro ecoou e a cabeça de seu Zé explodiu em sangue e pedaços. O corpo, ainda se contorcendo, parou de vez, caindo pesado no chão. Um cheiro de enxofre tomou a sala, e as meninas, chorando, se abraçaram à mãe. Dona Luzia, com o rosto branco como cera, olhou para o corpo. Não era mais seu Zé, mas também não era um lobo completo. Era uma coisa torta, com garras, pelos e um rosto que ainda lembrava o vizinho, mas com olhos mortos vazios. Com medo do que podia vir atrás, Dona Luzia não esperou o dia raiar. Juntou as filhas, pegou o pouco que podiam carregar, um terço, umas roupas, uma faca, e fugiram na escuridão, rezando para que não ouvisse mais uivos. Foram para o vilarejo,
bateram na porta do padre e contaram tudo. O padre pálido benzeu as 3 e disse para não voltarem para o sítio. Elas obedeceram, pegaram um carro de boi na manhã seguinte e sumiram, indo para a cidade grande, onde ninguém conhecia a história. Dias depois, uns vaqueiros curiosos foram até a tapera do Gavião. Encontraram a casa em silêncio, com marcas de garras nas paredes e um fedor que não saía. No chão da sala, o corpo de seu Zé estava lá, mas não era mais monstro. Era só um velho conhecido com um buraco enorme atrás da orelha e a pele cinzenta, como se tivesse morrido há semanas. O povo achou que tinha sido briga, talvez bandido, e enterrou o corpo sem cerimônia. Ninguém ligou as histórias do lobisomem à morte do seu Zé, porque Dona Luzia e as filhas nunca mais foram vistas. Anos depois, Marilúcia, a filha mais velha, agora já idosa, revelou essa história a seus filhos e netos, e antes de morrer, pediu que não voltassem para lá. De alguma forma, essa história chegou até a vila onde tudo isso aconteceu. Os mais antigos se lembravam. A tapera do Gavião virou lugar amaldiçoado. Muitas pessoas que passavam por ali à noite relatavam ver o fantasma do seu Zé vagando por ali sem rumo. Outros ouviam uivos tão próximos que faziam os sujeitos sair correndo. Bom, nunca mais aquele lugar foi o mesmo. Tá aí, Território Obscuro. Esse é o relato. Obrigado por contar aí em seu canal. Um abraço a todos. Tá aí, galera. 2 relatos aí sensacionais enviados ao canal. Quem tiver relatos iguais a esse e quiser enviar ao canal, o e-mail está aparecendo aí na tela e também está na descrição do vídeo. Me sigam lá nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Todos os links aí embaixo na descrição desse vídeo. Galera, muito obrigado e até a próxima.